Olá, gente, vou fazer algumas questõezinhas de limite, né, para ir lembrando das regrinhas básicas. Limite tendendo a um número para substituir por uma função, depois os limites envolvendo o x tendendo ao infinito, né, e vamos ir vendo como que resolve. Então, aqui, diz que o limite de x tendendo a 4 de 3x ao quadrado menos 17x mais 20, 4x ao quadrado menos 25x mais 20. Então, lembrar que é uma função sobre outra, e aqui representa uma divisão. Igual, e aí a gente vai expor o resultado, tá bom? Então, a primeira forma de resolver é substituir esse 4, né? Então, aqui a gente sempre vai ter os valores que o x tem tendência, para substituir nos valores, né, onde temos as representações de x lá na função. Então, vamos lá. Então, 3 vezes 4 elevado ao quadrado, né, porque o x está ao quadrado, menos 17 vezes 4, mais 20, né? Tudo isso dividido por 4 vezes 4 ao quadrado, menos 25 vezes o 4, mais 30, tá? Para calcular os valores exatos aqui, você pode usar uma calculadora, tá? Sem problema nenhum. Quem tá acostumado e faz de cabeça, tudo bem também. Mas quem tem dificuldade, vamos lá. 3 vezes 4 ao quadrado, igual 48. Então, 48 menos. Aí, cuidado, é uma multiplicação de 17 vezes 4. Então, 17 vezes 4, igual 68. E mais 20. Isso é o numerador. Parte de baixo. 4 vezes 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Menos 25 vezes 4, que vai dar 100, tá? Mais 30. Pronto. Então, aqui a gente resolve o numerador e resolve o denominador, tá bom? Então, ó, 48 mais 20 são 68 menos 68 vai dar 0, né? Vou vir aqui para baixo a continuação. 0 a parte de cima. E a parte de baixo, 64 mais 30 são 90, né? E 4. Menos 100. 94 menos 100, então fica negativo 6, tá? Porque o 100 é maior. Só que 0 dividido por qualquer número, qualquer valor que tivesse aqui, o resultado é sempre 0, né? Porque eu não tenho nada e ainda vou dividir em algumas pessoas, em algumas partes, eu vou conseguir? Não, então permanece nada, tá bom? Essa é a ideia do 0. Bom, vamos lá para a próxima, então. X tendendo a 3, x ao quadrado mais 6, x menos 1 é a função. De novo, começando a substituir. 2, né, elevação, então 3 ao quadrado mais 6, 3 menos 1. Pronto. Elevou 3 ao quadrado, 9 mais 6. E aqui 3 menos 1, 2. 9 mais 6 adicionou, fica 15 dividido por 2. Pode apresentar o valor fracionário ou o valor decimal, tá? Então, aqui também já finalizou. Bastou substituir. Número 3. Número 3, aqui nós vamos entrar em algumas agora com a tendência ao infinito, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem a tendência ao infinito, nós precisamos olhar o polinômio que está em cima e o polinômio que está embaixo. O polinômio do numerador e o polinômio do denominador. Só nos interessa quando a gente tem o x tendendo ao infinito, a parte do polinômio que tem o maior grau, tá? Então, aqui nós temos grau 0, porque não tem, né, x. Aqui nós temos grau 1 e aqui o grau 2. Então, na parte do numerador, maior grau, 8x ao quadrado. Na parte do denominador, nós temos 2x ao quadrado, porque o 10, né, é como se tivesse x na 0. Então, só nos interessa reescrever esse limite em função dessa divisão, 8x ao quadrado por 2x ao quadrado. Então, vai ficar limite quando o x tende ao infinito. Observa bem, ó, aqui nós já substituímos direto, por isso não precisamos escrever a expressão limite.
Aqui nós estamos reescrevendo a função com a parte que me interessa. Então, escreve, porque ainda não usou a tendência do x ao infinito. Apenas mudou a função. Então, fica 8x² dividido por 2x², certo? Bom? Bom, se nós temos x² dividido por x², são termos iguais. Então, nós podemos anular o x² e fazer a operação 8 dividido por 2, 4. E esse é o resultado desse limite, tá? Então, cuidado. Sempre pegar a parte que tiver maior potência. A maior potência do de cima é a maior potência do de baixo, certo? É pelo grau do polinômio. Próximo. X tendendo ao infinito outra vez. A mesma regra. Vale, então, você observar as potências desse polinômio e pegar apenas a de maior potência. Vamos lá. X na 9 e x na 3. O grau maior, 9. Então, 2x na 9 você vai pegar. E no denominador, x0 ou x na sétima, x na sétima. Então, vamos pegar 2x na sétima potência. Reescrevendo a função, nós temos limite. Quando o x tende ao infinito, então, lembrar, é só quando o x tende ao infinito que vai utilizar essa regra aqui. 2x na 9 dividido por 2x na sétima potência, tá? Limite, de novo, de x tendendo ao infinito. Ainda você não vai utilizar a tendência do limite. Tem que fazer a divisão desse polinômio. 2 dividido por 2, com 1. X na nona potência dividido por x na sétima potência, nós teríamos a mesma coisa que fosse x na potência 9 menos 7. Quanto que fica 9 menos 7? Fica 2. Então, ficaria o x². Então, é limite quando o x tende ao infinito da função x². Então, observa aqui comigo, ó, não usou ainda essa parte. Então, por isso que sempre vem acompanhando a palavra limite x tendendo a infinito. Só vai sumir esse limite de x tendendo ao infinito, essa expressão, quando eu usar a definição e substituir o infinito no lugar do x, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, ó, potência 9, potência 7. Como é uma divisão, aqui nós fizemos uma subtração. Bom, de 9 menos 7, que daí deu o 2. X² agora vai substituir, então não precisa escrever limite. Vai escrever direto infinito ao quadrado. Vamos lá, então, infinito ao quadrado. Algo que já é grande, eu ainda vou multiplicar por ele mesmo, qual é o resultado? Infinito. Então, assim, gente, raiz de infinito, infinito em qualquer potência, a resposta é infinito. Infinito somando um número, diminuindo o número, a resposta é sempre infinito, certo? Não tem como ser diferente. O infinito é algo muito grande, então ele vai ser maior do que qualquer outra coisa, certo? Continuamos então. Próxima. X mais 5, x² mais 10. Também com x tendendo ao infinito. Pegamos o de maior grau de cima. Então, vai ser só esse x, que é x na 1, que o outro tá com 0. E o maior grau do de baixo, que vai ser o x², porque o 10 tá com x na 0, tá bom? Então, aqui a nossa função fica limite com x tendendo ao infinito de x sobre x². Aqui, então, limite quando x tende ao infinito. Agora, o que que a gente tem, ó? X na 1 dividido por x². A mesma ideia que nós vemos lá em cima, ó, uma subtração. Vou fazer agora aqui, tá? Então, fica x. Vou pegar um coloridinho aqui. 1 menos 2. Quanto que vai ficar 1 menos 2? Vai ficar menos 1, certo? Então, vamos lá. Limite quando x tende ao infinito de x na menos 1. X na menos 1 é aquela função que a gente vai lembrar que é a inversa, 1 sobre x.
O que significa 1 sobre x? Então, no lugar do infinito, o infinito vai vir aqui, ó, no denominador. Substituindo 1 sobre infinito, tá? Gente, 1 sobre infinito, quanto que dá esse resultado? Vamos pensar. É 1 dividido por algo muito, muito, muito grande, tá? Eu sempre uso o seguinte exemplo. Pega um chocolate, uma barrinha pequena, tá? Aquele chocolatinho pequenininho, aquelas de barrinha assim pequena. Divide por 1000 crianças que vierem te pedir um pedaço de chocolate. Você vai dividir tanto esse chocolate, vai fazer tanta repartição, que ele vai tender a nada, a farelos, tá? Então, você vai ficar com nada de chocolate, farelinhos de chocolate, tá bom? Então, a resposta, sempre que a gente tiver um número real dividido por infinito, já que o infinito é muito grande, a divisão vai ter uma tendência a zero, a resultado zero. Outra ideia que você pode pegar também é pela sua calculadora. Pegue o número 1, divide por um número muito, muito grande. Então, eu vou usar aqui tudo 9, tá? Uma quantidade maior de dígitos que deu na calculadora. Igual. Olha lá. 1 vezes 10 na menos 13. Então, significa que tem 13 casas à esquerda do 1. 13 casas, que é tudo 0. 0,00000 deve ter esse 1. Entende como é muito pequeno? Ah, professora, eu quero ter uma ideia melhor. Então, vamos lá. 1 dividido primeiro por 100. Que não é um número tão grande assim. Ó, 0,01. Agora pega, faz 1 dividido por 1000, só para você comparar. Ó, já deu 0,001, porque vai aumentando as casas de dentro, vai aproximando mais esse número de 0, porque ele vai ficando cada vez menor. 1 dividido por um monte agora de zeros aqui. Vai aparecer toda essa quantidade de zeros entre o 0 e o 1 aqui, entre a vírgula, tá? Então, a gente tá chegando, tá vendo que esse número, ele tá chegando sempre muito perto do zero. Então, por isso que em limite a gente tende a zero. Então, a resposta é zero. Então, toda vez que tiver um número real dividido por infinito, a resposta tende a zero, tá bom? Agora, se é o contrário, o infinito dividido por um número real, a resposta tende a infinito, porque o infinito sempre vai ganhar. Então, infinito dividido por 4, infinito dividido por 5.000, infinito dividido por 3, infinito dividido por 9, é sempre infinito, tá? Depois, nós vamos ver os casos que ficam infinito dividido por infinito e o zero dividido pelo zero. Aí são outros casos, tá bom? Por enquanto, nós estamos só no 1, né? Um número dividido por infinito ou infinito dividido por um número, certo? Mais um exemplo aqui pequenininho aqui embaixo, ó. Então, ó, de novo, limite de x tendendo ao infinito, tá? 2 polinômios. Polinômio, nós temos 5x ao quadrado menos 12x na quinta e 2x na quinta menos 2. Pega a parte do polinômio que tem maior grau. Aqui nós temos grau 2 e aqui nós temos grau 5, então cuidado. A parte do polinômio que você tem que pegar nessa questão é esse aqui, ó. Que ele tem um maior grau. E na parte de baixo é 2x na quinta também, porque aqui nós temos x na zero, bom? E aí, vamos começar a resolução, então. Limite. Quando x tende ao infinito, de menos 12x na quinta. Lembrar que a gente tá usando, né, maior grau, por 2x na quinta. Isso vai ficar igual. Menos 12 dividido por 2 fica menos 6. X na quinta dividido por x na quinta, aqui nós podemos, ó, cortar esse x na quinta, porque eles são iguais, então vai dar zero. E menos 12 dividido por 2, o resultado vai ser menos 6. Nem precisou utilizar a tendência do limite, porque você anulou a parte de x, então você fica só com a parte numérica, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mande mais dúvidas que eu vou tentando sanar para vocês.